As irmãs Tina e Karen Bowen moravam em uma pequena cidade do estado de Massachusetts, nos Estados Unidos, com seu pai, Frank. Infelizmente, elas haviam perdido sua mãe recentemente para o câncer, e com a perda da esposa, a família passou a ter apenas uma fonte de renda, e Frank começou a trabalhar mais horas para pagar as contas, deixando suas filhas sozinhas em casa com mais frequência. Uma noite, enquanto Frank estava no trabalho, Tina e Karen pegaram um tabuleiro Ouija e decidiram fazer uma sessão espírita, na esperança de que pudessem se comunicar com sua mãe falecida. As meninas tentaram por horas e nada aconteceu. Eventualmente, elas desistiram e foram para seus quartos. Algumas horas depois, as meninas acordaram assustadas com estranhos sons de batidas vindo de dentro das paredes. Elas se uniram com medo e ouviram atentamente os ruídos, que só ficavam cada vez mais altos. Àquela altura, as irmãs estavam confiantes de que estavam sendo contatadas por sua mãe do além. Então, Tina e Karen contaram o que aconteceu para seu pai quando ele voltou do trabalho, mas Frank, cansado, simplesmente as ignorou. As meninas ficaram arrasadas com a perda de sua mãe, e Frank acreditava que essa dor estava fazendo sua imaginação criar aquelas coisas. Preocupado, ele disse às filhas que as levaria a um conselheiro se esses eventos continuassem. Noite após noite, as meninas seguiram acordando com estranhos sons de batidas. Elas gritavam pelo pai, mas quando Frank chegava lá, tudo estava quieto. Nas semanas seguintes, a família se acostumou a voltar para casa e encontrar móveis mudados de lugar, comida faltando na geladeira e itens aleatórios espalhados por toda parte. Mentalmente exausto, Frank disse a Tina e Karen para parar com o que quer que estivessem fazendo, mas as meninas insistiram que não tinham nada a ver com isso. As irmãs estavam convencidas de que sua casa estava sendo atormentada por um fantasma ou algum espírito maligno. No entanto, quem estava fazendo aquilo era um ser muito bem vivo, e a partir daquele ponto, as coisas tomaram um rumo muito mais terrível. Então, se você se interessa por esse tipo de conteúdo, eu peço desde já que deixe aí o seu gostei, se inscreva no canal e mande para todos os seus amigos. E se quiser também me siga no meu Instagram, que é esse aqui que aparece na tela, porque lá eu sempre aviso dos vídeos novos. Então, dados os recados, vamos pro caso. Em uma fria noite de inverno de dezembro de 1986, as meninas ouviram batidas vindas do porão. Elas pegaram uma faca de cozinha e desceram as escadas, e ao fazerem isso, encontraram uma mensagem perturbadora rabiscada em uma parede, com algo que parecia ser sangue. A mensagem dizia o seguinte: "Venha me encontrar, estou no seu armário." Aterrorizadas, as meninas saíram de casa correndo em desespero. Elas bateram na porta da frente da casa de seu vizinho e ele permitiu que as meninas esperassem lá até que seu pai voltasse do trabalho. Quando Frank viu aquela escrita bizarra na parede, ele disse às suas filhas que aquilo já havia passado do limite e as inscreveu na terapia no dia seguinte. Alguns dias se passaram e tudo parecia ter voltado ao normal. As batidas haviam cessado e tudo permanecia em seu lugar. Isso até o dia 8 de dezembro de 1986. Naquela noite, as irmãs ouviram batidas vindas do quarto de Tina. Elas entraram no quarto e viram outra escrita na parede: "Estou de volta. Encontre-me se puder." Mais uma vez, elas correram para o vizinho, e quando Frank voltou para a casa do trabalho, ele decidiu vasculhar a casa de cima a baixo, para provar às filhas que aquilo não era obra de nenhum fantasma. No entanto, quando Frank abriu a porta da frente de sua casa, ele notou que sua residência havia sido saqueada e vandalizada. A mobília estava de cabeça para baixo e tudo estava espalhado. Inclusive, haviam várias moedas coladas no teto,
além de uma escrita na parede dizendo "Case comigo". Ao ver aquilo, o Frank lentamente subiu as escadas até o quarto de Tina, onde fez uma descoberta assustadora. De pé no armário de sua filha estava um garoto estranho, empunhando uma machadinha. Ele estava usando maquiagem, uma peruca loira e um vestido de noiva pertencente à falecida esposa de Frank. O menino correu na direção de Frank, passou por ele, desceu correndo as escadas e aparentemente desapareceu no ar. Desesperado, Frank correu para a casa de seu vizinho e lhe disse para chamar a polícia, mas quando os oficiais chegaram, não encontraram ninguém dentro da residência. Isso o deixou completamente confuso. Para onde foi aquele menino e como ele conseguiu sumir tão rapidamente? Aterrorizada, a família Bowen resolveu então ficar alguns dias na casa de seus parentes. 2 dias depois de irem ficar com seus parentes, o Frank resolveu voltar para casa para pegar algumas coisas e quando chegou na garagem, viu através de uma janela uma figura sombria usando um vestido, então resolveu acionar a polícia. Dessa vez, eles descobriram algo no porão que chocou a todos. Um oficial da polícia fez a seguinte declaração sobre esse momento. Quando abri a porta, na parede da direita, vi uma faca saindo da parede e vejo que é através de uma foto de família. Escrita nela estava: "Ainda estou aqui, venha me encontrar. Agora o cabelo sobe na parte de trás da minha cabeça." Em outra parede, vi outra foto dizendo: "Vou matar todos vocês", com uma faca atravessada. Atrás da lavadora e secadora, havia um pedaço de madeira que escondia um espaço secreto que percorria toda a casa, com espirais em todos os cômodos. Nesse esconderijo, bem lá no fundo, os policiais encontraram Daniel LaPlante, de 17 anos. Daniel planejou atacar as irmãs Bowen, se vestindo com as roupas de sua mãe, já falecida. Mas, felizmente, Frank e os policiais conseguiram dar um fim à sua trama sinistra. Como foi revelado após sua prisão, Daniel não era um estranho para Tina. Semanas antes de tudo aquilo acontecer, Tina havia recebido algumas ligações do Daniel, dizendo que era um amigo de um amigo, sendo um rapaz bonito, atlético, muito popular, que havia estudado na escola onde ela estudava. Tina e Daniel falaram várias vezes ao telefone e ela até se abriu sobre a morte de sua mãe. Eventualmente, ela concordou em sair com o Daniel, mas quando ele chegou em sua casa para buscá-la, a jovem ficou surpresa ao descobrir que o rapaz era exatamente o oposto do que havia descrito. Daniel tinha cabelos oleosos, acne e falta de higiene. Estava todo desgrenhado e ficava claro que ele não estava cuidando de si mesmo. Não querendo ferir seus sentimentos, Tina foi em frente com o encontro e eles caminharam até uma sorveteria próxima, onde ela começou a ter uma sensação estranha em seu estômago. Daniel continuava fazendo perguntas bizarras e profundamente inapropriadas para Tina. Ele queria saber como ela se sentiu quando sua mãe faleceu e principalmente o quanto ela havia sofrido. Tina disse mais tarde que o rapaz estava obcecado com a morte de sua mãe. Obviamente, a jovem se sentiu muito desconfortável e seu instinto lhe disse que algo não estava certo. Então, ela encerrou o encontro mais cedo, voltou para casa e se recusou a atender às ligações de Daniel. E foi aí que, em um ato de vingança, ele decidiu assombrá-la. Daniel morava com sua mãe Elaine, seu pai David e vários irmãos. Ele havia sofrido abuso físico, psicológico e sexual na mão de seu pai biológico e de seu padrasto. Daniel foi diagnosticado com dislexia quando criança e foi intimidado por seus colegas de classe que frequentemente o chamavam de assustador e estranho. Quando adolescente, os funcionários da escola notaram a resistência dele em praticar sua higiene pessoal e além de outros comportamentos nada comuns. Ele foi enviado a um psiquiatra que o diagnosticou com um transtorno de hiperatividade e, infelizmente, esse psiquiatra também o violou durante uma sessão. Foi nesse ponto que Daniel, então com 15 anos, começou a invadir casas, roubar objetos valiosos
e mover vários itens na tentativa de atormentar estranhos. Uma das casas que ele invadiu pertencia a amigos da família Bowen, e foi nessa casa que ele conseguiu o número de telefone de Tina. Depois de ter sido rejeitado por Tina, o Daniel resolveu invadir a casa dela e encontrou um esconderijo entre as paredes. Ele atormentou as irmãs Bowen, ouviu suas conversas e as observou através de orifícios que ele mesmo esculpiu, além de escrever mensagens sádicas com ketchup em um esforço para aterrorizá-las. Depois que Daniel foi descoberto, ele foi acusado de assalto à mão armada e enviado para um centro de detenção juvenil, onde passou 10 meses. Um juiz então liberou Daniel em outubro de 1987 sob uma fiança de $10.000. E essa foi uma péssima decisão que levaria à morte de 3 pessoas. Imediatamente após ser solto, Daniel invadiu a casa de um vizinho e roubou 2 pistolas. E o que ele fez a seguir foi muito pior do que invadir as casas para atormentar as famílias. Ele cometeu um crime altamente perturbador. No dia 1º de dezembro de 1987, Daniel invadiu a casa de Andrew e Priscilla Gustafson. Ele ceifou a vida de Priscilla e a vida dos 2 filhos do casal. Tudo isso enquanto Andrew ainda estava em seu trabalho. Depois desse ato covarde, Daniel foi à festa de aniversário de sua sobrinha de 6 anos, comeu bolo e socializou com parentes, como se fosse somente um dia como outro qualquer. Quando Andrew voltou para casa, encontrou sua esposa deitada de bruços em uma poça de sangue seco. Ela havia sido violada e baleada na cabeça por 2 vezes. Como se isso já não fosse horrível o suficiente, ele encontrou seus 2 filhos, o William de 5 anos e a Abigail de 7, dentro de uma banheira. Os 2 haviam sido afogados. Dentro da casa dos Gustafson, como evidências, foram encontradas 2 balas calibre 22, uma lata de cerveja aberta, ligaduras feitas com meia calça e uma mancha de sêmen. Cientes de que Daniel havia acabado de sair de uma instituição para menores e que morava a apenas 800 metros de distância, as autoridades o colocaram na lista de principais suspeitos desse crime. Ele estava parado na varanda da frente de sua casa quando os investigadores chegaram para interrogá-lo. Quando os viu chegar, imediatamente Daniel saiu correndo para a floresta. O que se seguiu foi uma intensa caçada envolvendo helicópteros e cães rastreadores. Enquanto fugia, Daniel sequestrou uma vizinha sob a mira de uma arma e a obrigou a dirigir para ele com seu carro. Por sorte, a mulher conseguiu escapar de suas mãos. Enquanto a polícia procurava por Daniel, eles conseguiram um mandado de busca para vasculhar sua casa e encontraram uma caixa de TV a cabo e um telefone sem fio que pertencia aos Gustafson. E nesses itens estavam as impressões digitais do Daniel. Eles também encontraram uma camiseta pertencente a ele e um par de luvas em uma mata próxima de sua casa. 3 dias após o crime, a polícia encontrou Daniel escondido em uma lixeira, e ele foi preso por 3 acusações de homicídio em 1º grau. O irmão dele, Stephen LaPlante, encontrou a arma do crime no porta-luvas de um carro pertencente a seus pais 4 meses depois, no dia 7 de abril de 1988. As cápsulas de bala encontradas na cena do crime combinavam com aquela arma. Fibras da camiseta e meias de Daniel foram encontradas na cena do crime e pegadas em um canteiro de flores do lado de fora da casa dos Gustafson, combinavam com um par de tênis Converse que ele possuía. A cartada final foi quando os cães rastreadores sentiram o cheiro do travesseiro de Priscilla, que havia sido usado para abafar o som dos tiros, e seguiram diretamente para a casa de Daniel. Daniel então foi submetido a um exame psiquiátrico que determinou que ele estava em plena posse de suas faculdades mentais quando ceifou a vida de Priscilla e de seus filhos. Ele, que se declarou inocente, foi levado a julgamento em outubro de 1988 e foi condenado por todas as acusações. Daniel não demonstrou remorso e sorriu durante todo o julgamento. Ele recebeu 3 sentenças de prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional.
No entanto, em 2017, a Suprema Corte decidiu que os menores não poderiam ser condenados à prisão perpétua sem condicional, o que havia sido o caso de Daniel. Então, em uma audiência de nova sentença, ele, que já tinha seus 47 anos, pediu desculpas à família Gustafsson, pela primeira vez afirmando o seguinte: "Não tenho palavras para expressar totalmente minha profunda tristeza, mas eu realmente sinto muito pelo mal que causei, da própria essência de quem eu sou, das profundezas da minha alma, sinto muito." Mesmo com essa declaração, Daniel não demonstrou nenhuma emoção e ficou claro que seu pedido de desculpas era falso e fabricado. Por isso, ele foi condenado novamente a 3 penas de prisão perpétua. No entanto, ele terá a possibilidade de liberdade condicional após cumprir 45 anos e será elegível para tal no ano de 2032. Andrew Gustafsson conseguiu se curar com a ajuda de seus entes queridos e de um grupo de apoio para sobreviventes de vítimas de homicídio. Alguns meses depois do crime, ele conseguiu voltar para sua casa. "Eu tive que voltar lá e ficar bem. A casa se tornou uma fonte de força para mim, com as lembranças da minha família. O amor que aconteceu lá foi muito mais forte do que a morte." Um ano depois, Andrew se casou com uma viúva chamada Carolee e tiveram 2 filhas juntos. Andrew afirmou que muitas vezes sonhava com Priscilla e seus 2 filhos. Nesses sonhos, eles lhe garantiram que estavam bem. Andrew e Carolee ficaram casados por 25 anos antes dele morrer de câncer em 2014, aos 60 anos de idade. Então esse foi o vídeo de hoje, espero imensamente que vocês tenham gostado da forma que eu narro os casos e nunca do que acontece. Se você gostou, eu peço que deixe um like, se inscreva no canal, mande para todos os seus amigos, me siga nas minhas redes sociais, se quiser e puder se torne membro, porque isso ajuda muito. Além de ajudar o canal financeiramente, você tem acesso ao nosso grupo exclusivo para apoiadores que fica no WhatsApp e o seu nome aparece aqui, junto com o nome de todos os membros. Então, se quiser e puder, se torne um porque ajuda muito. Por hoje é só, até a próxima e tchau!